Levanta, Pai, os que está caído, nos cobre teu sangue, Pai, nos ajuda cada vez mais a aproximarmos do Senhor, Pai. Servindo o Senhor em espírito e verdade. Abençoa aqui os pastores, os irmãos, as irmãs, esse ministério, Senhor. Dê um culto livre, Pai. Aquele congresso do pastor Jesus ali, Pai, próximo abençoado. Usa ali, Pai, os valentes de Jesus. Usa ali, Pai, os colonos de fogo, Pai, e os demais varões, Pai. E nos ajuda, Pai, cada um de nós fazer parte desse povo, Pai, que adora o Senhor, espírito e verdade. Ser conosco, Pai. Abençoa cada um, Pai, que já chegou aqui nesse culto, os demais que vão chegar, e cada um que entrou nessa porta aqui, Pai, os demais que vão entrar, que nenhum vai sair da mesma forma que chegou aqui, Pai, mas sim que venham sair avivados, cheio da tua palavra, Senhor, cheio do teu Santo Espírito Santo, e nos ajuda, Pai, nos ensina a adorar o Senhor sempre em espírito e verdade. E obrigado por tudo, Pai, e por todos nós, meu Deus, ando do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, amém. Essa oportunidade, em nome de Jesus. Queria passar a oportunidade também para a irmã Maria. Amém, irmãos? Salve, irmão, com a paz do Senhor. Glória a Deus, né? Mais um dia na presença do Senhor para glorificar e exaltar o santo nome dEle, que vive e reina para sempre. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Vou estar louvando o hino 169 da harpa. Os irmãos que tiverem harpa me ajudam a louvar nessa noite, amém? Longe do Senhor andava, no caminho de horror, pois Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha petição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar aos pés da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Também queria dar oportunidade para Yasmin.
Só da igreja com a paz do Senhor. Queria convidar a Débora para cantar comigo. Só da igreja com a paz do Senhor.
hoje todos nós o servimos com alegria. E toda vez que escutava alguém dizer, até tinha estrutura, mas veio a morrer, me lembrava da promessa, pra não desanimar essa promessa. Me dizia, essa promessa me garantia. Agradecemos a oportunidade. E também está ouvindo a irmã Lília essa noite, a missionária Lília. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Deus está falando sobre esperança, né? Desde a hora que Ele chegou. E Deus, Ele é fiel. Quem crê que Deus é esperança? Que Deus enviou o seu Filho para que nós possamos viver de fé em fé, esperança em esperança. Para não ficar em minhas palavras, eu queria compartilhar uma palavra aqui que o nosso amigo Paulo, né, o nosso irmão Paulo, ele fala sobre uma vida com esperança. Quando ele começa a relatar sobre essa esperança, ele já começa a falar que quem confia em Deus, quem se entrega a Deus, há esperança. Às vezes, a gente se socorre, entrega o nosso coração a pessoas, a situações e esquecemos de entender que há um Deus que Ele tem poder para mudar história, para fazer acontecer de acordo com o querer dEle. Aleluias. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 18, vai falar assim, ó, porque a mim eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não pode nos comparar a glória que há em nós será revelada. Pois ardente é a expectativa da criação guardada, a revelação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeito à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que sujeitou, na esperança do que a própria criação será liberada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. O versículo 26 vai dizer assim, ó, e da mesma maneira também o Espírito nos ajuda às nossas fraquezas, porque não sabemos o que há de pedir como convém, mas mesmo o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha só que palavra poderosa, irmãos. Isso aqui, Paulo, ele já nos mostra a permanecer, a confiar
na esperança e na promessa de Deus sobre as nossas vidas. Naquela época, as mulheres da igreja, elas tinham a incumbência por Deus de edificar o corpo, de edificar a igreja. Eu quero te dizer que aonde há oração, há resposta. Aonde há entrega, aleluia, há resposta. Porque aqui a palavra do Senhor nos mostra que o Espírito Santo, ele fica com gemidos inexprimíveis quando a gente não consegue mais nem falar. Às vezes só pensamos, o Espírito Santo, ele está ali com gemidos inexprimíveis, amém? Que os irmãos venham meditar nessa palavra. Aleluias. Oh, Espírito Santo, Tu és poderoso, Jesus. Oh, aleluia. Pode soltar mais um pouquinho o playback, varão, por favor. Hoje alguém falou seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim, coração tá em pedaços dessa vida. Açoitado pelos vendavais, chora peito, grita alma, procurando paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz: filho, eu vou te socorrer. Do pó das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só o meu nome clamar. Escute, sei que os sonhos se perderam no caminho. Estás sozinho, entregue à solidão. Mas sou o Deus que tudo pode, tudo vê. Neste momento vou abençoar você. Oh, aleluia. Eu quero te dizer que dentro das tribulações você se revela. Eu quero te dizer que dentro das tribulações você vem olhar para si e dizer: não desista, persevera. Porque é dentro dela que o Senhor vai aperfeiçoar-nos, assim como diz a palavra. Oh, aleluia. O sorriso que havia em seu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Diz que tudo está perdido, vai vivendo iludido em fantasias. Foi arremessado contra as pais, açoitado pelos vendavais, chora peito, grita alma, procurando paz. Aleluia. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz: filho, eu vou te socorrer. O pó das cinzas ele vai te levantar. Quando você pensar que está só, querido, que muitos te abandonou, ei, eu quero te dizer: levanta a tua cabeça, porque tu não é fraco. Processo é processo, e o processo ninguém pula, passa. Abraço, declaro abraço. Eu quero te dizer, Deus, ele é contigo. Neste momento vou abençoar você. Vou abençoar você. Eu quero te dizer, igreja, se Deus falou, está falado. E quando Ele fala, Ele cumpre. Aleluias.
Eu quero te dizer que dentro das tuas fraquezas, das tuas fragilidades, não vem esquecer da promessa. Porque o Senhor, Ele há uma promessa na minha e na tua vida. Mas quando nós entramos dentro do barco redondo, nós nos assustamos. Mas que nós vemos ficar de cabeça erguida e passar, porque Deus, Ele é conosco. Se não deu certo hoje, não quer dizer que Deus não está no negócio, persevera. Porque Deus, Ele é com aqueles que perseveram, aleluia. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Queria ouvir também a irmã Daiane, amém? Eu sou da igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus. Estou feliz nessa noite, nosso Deus, né? A palavra do Senhor diz, né? Me alegrei, como disseram, vamos à casa do Senhor. Que nós viemos até essa alegria, né? De vir até a casa do Senhor, adorar, glorificar. Aquele que reina e vive para todos sempre. Nessa noite, gostaria de estar convidando aqui para estar louvando comigo a nossa irmã, a missionária Lília. Novamente, a irmã Silma. Vamos estar adorando o Senhor nesta noite. Glorificando aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor de novo, irmãos. Amém? Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor para a glória de Deus. Levante a sua mão assim e declare, ó, em tempos de guerra, nunca pare de adorar, porque Deus tem vitória para a minha vida. Quem crê nisso, bate palmas para Jesus. Ô Espírito Santo, te adoramos, Jesus. Nós te louvamos, Deus. Tu és maravilhoso. As suas guerras E ataque é capaz de fazer olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, há uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. se alguém está assim, Preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. em tempos de guerra, Nunca pare de lutar, não baixe a guarda, Nunca pare de lutar. em tempos de guerra. Nunca pare de adorar. Livre
desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda Ou a dor da traição, uma quebra de aliança, que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. Um escape e um descanso, a pura recompensa vem. Sem demora, um escape e um descanso, a pura recompensa vem. Sem demora, um escape e um descanso, a pura recompensa vem. Sem demora, um escape e um descanso, a pura recompensa vem. Sem demora. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a pura recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso, a pura recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso, a pura recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso, a pura recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso, a pura recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso, a pura recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso, a pura recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso, a pura recompensa vem. Sem demora. aleluia, Jesus. Glorificado é teu santo nome, Senhor, nesse lugar. Aleluia. Deus seja louvado, aleluia, Jesus. Deus seja louvado, que no tempo de guerra na tua vida, que você venha se lembrar que você tem um Deus que cuida de você e que Ele pega pelas tuas mãos e vence a luta por você, aleluia. Agradeço a oportunidade nessa noite. Eu queria estar chamando a irmã Divina para estar orando pelos dízimos, pelas ofertas. Né? Chamando o irmão Hernando. Não? Cadê ela? Não. Chama minha esposa aqui para estar orando pelos dízimos, pelas ofertas. E depois a Débora se prepara para estar louvando, amém? Quem trouxe dízimo, quem trouxe suas ofertas, quem trouxe algo para o Senhor, aí na hora do louvor já pode estar colocando, tá? Amém, irmãos? Vamos se colocar de pé. Glória a Deus, aleluia. Ô Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus, eu quero pedir para o Senhor, toca no nosso coração agora, meu Deus amado, porque quem oferta com alegria, o Senhor recompensa. Quem dá com amor, o Senhor recompensa. Então, clamamos a Ti nesse momento, meu Deus amado, porque queremos dar o nosso melhor para Ti.
Vemos, Deus amado, como aquela viúva, Senhor, que colocou o que ela tinha. Não é colocarmos o que temos no bolso, mas é colocarmos aquilo que temos no coração. Então, Espírito Santo, eu quero pedir para o Senhor a tua paz, Senhor, a prosperidade do Senhor e as bênçãos do Senhor Jesus Cristo. Prospera os nossos caminhos, meu Deus. Vem nos abençoar, vem nos encher, Senhor, com a tua paz, Senhor, com tua presença. Clama a ti, Senhor, nesse momento. Abençoa, meu Deus amado, a cada um que vai ofertar, a cada um que vai dizimar, a cada um que tem seu voto, que tem seu propósito. Nos abençoe, Deus amado, prospera o nosso caminho. Fica conosco, Deus, e nos enche com a tua paz, Senhor, e com a bênção do Senhor Jesus Cristo. Amém. Só da igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Não vou me importar com o que o mundo diz. O importante é o que o meu Deus pensa de mim. A minha vida está guardada no Senhor. Me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Projeto falido que Ele investiu. A construção da minha história Ele assume. Na galeria dos vencedores reservou pra mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. Mas o meu troféu será lá no céu. O abraçar, o resumo da minha história eu encontrar. O maior troféu é no livro da vida. Saber que o meu nome está escrito lá. E quando nos portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coração leste eu irei cantar. Na eternidade será só começo, quando o meu mestre eu abraçar. Mas o meu troféu será lá no céu. O abraçar, o resumo da minha história eu encontrar. O maior troféu é no livro da vida. Saber que o meu nome está escrito lá. E quando nos portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coração leste eu irei cantar. Na eternidade será só começo, quando o meu mestre eu abraçar. Aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar.
agradeço a minha oportunidade. Aleluia. Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé. Vamos orar pelo preleitor da noite, amém? Aleluia. Os irmãos que puder ficar de pé pode ficar. Estenda a mão para cá, amém? Espírito Santo de Deus, em tua presença, meu Deus, colocamos, Senhor, teu servo nessa noite, Pai, em tuas mãos. Que o Senhor venha, meu Deus, usar ele, Senhor, para falar ao nosso coração aquilo que o Senhor deseja que nós venhamos saber, Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, ser exaltado essa noite, Pai. Usa, Jesus, o teu servo como o Senhor bem quiser, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Que a paz, né, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida essa noite. Deus abençoe, diaconisa Tassiane. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, antes de eu estar pedindo você para abrir a sua Bíblia, que vai ser em 2 Reis, capítulo 5. Mas eu quero estar apresentando nossos visitantes essa noite. A irmã Heloísa, a irmã Lara, Ivonete e o irmão Henrique. O que é que nós vamos dizer para eles que estão visitando? Glória a Deus, aleluia, dando a salva de palmas, seja muito bem-vindo. Glória a Deus. Tendo a certeza que a casa que não é minha, ela é nossa porque é do Pai, né? É do nosso Pai. A casa é do Senhor. Com fé em Deus, com muita fé em Deus, ano que vem nós vamos começar a construir do outro lado, né? A sede da nossa igreja. Logo, logo, já estou pensando aqui o dia, se é sábado, domingo, para levar os irmãos lá para conhecer, né? Grande é as pelejas, irmão, mas a vitória também é grande, né? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, segundo o livro de Reis, capítulo 5, nos conta a história de Naamã, a cura de um leproso. Naamã é curado da lepra. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Todos encontraram, irmão? Quem não encontrou, pode olhar para o telão aí que está aí. Amém? Diz assim a palavra do Senhor essa noite para nossos corações, a qual nós viemos saindo dos nossos lares para se encontrar com o Mestre, para ouvir a palavra dele, porque a Bíblia diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos alimentar nossa alma da palavra do Mestre, daquilo que sai da boca de Deus. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria, e ele era herói da guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupa. Levou também o rei de Israel uma carta que dizia: tão logo esta carta chegando a você, saiba que eu te enviei Naamã,
meu servo, para que você cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou eu Deus para poder tirar a vida ou dar, para que este envie a mim um homem para eu curar de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixa-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi e notificou os seus cavalos, seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Lhe mandou um mensageiro dizer: vá, lava-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e foi dizendo: fala comigo. Ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não sou Abana, Farpas, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpos? Só até aqui, irmãos, que é muito grande. Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Hoje eu estou... Louvado seja o nome do Senhor. Alguns irmãos estão ali louvando hoje no congresso de varões ali no Pastor Jesus. A minha esposa, por motivo justo, ela não pôde estar aqui, né? Mas a grande importância dessa noite é que Eliseu não está aqui também, mas o Senhor dos Senhores está aqui. O Deus Todo-Poderoso de Abraão, Isaque e Jacó está aqui. E Ele nos convida. É um culto de missão, né? E eu não sei qual foi a missão que nós tivemos durante esse dia, ou durante o mês, ou a entrega que nós tivemos. Qual foi a nossa oração por missão? Qual foi o propósito? Qual foi o jejum? Qual foi o convite que nós fez? Eu já fico feliz por esse casal que está aqui, né? Pela vida da irmã Alice aí com a irmã Yasmin, convidou a Heloísa. Que Deus abençoe, né? Que seja assim, sempre convidando alguém para vir à casa do Senhor. Para aqui quem vai falar é a palavra de Deus. Tá certo que muitas das vezes pode ser que não saia do jeito que a pessoa queria e nem como a pessoa imaginaria, mas vai do jeito que Deus quer falar. Porque quando o Senhor fala com Jeremias dizendo: desce à casa do oleiro, Jeremias 18, que lá eu falarei contigo, lá te farei ouvir as minhas palavras, te mostrarei a minha obra. Ele está dizendo: quando você desce à casa do oleiro, lá o Senhor vai confrontar com você e vai mostrar que tem obra contigo, que vai falar contigo, não às vezes que aquilo que a gente queria ouvir. Porque se nós fosse olhar para nós mesmos, nós dizemos assim: eu quero ouvir uma palavra de autoajuda, eu quero ouvir uma palavra que venha massagear o meu ego, que venha falar comigo, venha me deixar mais suave, mais limpo, mais agradecido com Deus. E muitas das vezes, Deus às vezes vai querer nos corrigir, nos confrontar cara a cara. É por isso que tem a nossa casa e tem a casa de Deus, porque aqui o Senhor é que fala como Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Aqui Ele quebra o vaso, aqui Ele transforma em outro vaso, aqui Ele fala com o vaso, aqui Ele mostra que não é do jeito que a pessoa pensava. E aqui aqui vai falar a respeito de uma figura muito importante para a Síria. E por meio dele, ele se tornou um homem valoroso, valente, poderoso, porque por meio dele, Deus deu livramento à Síria por causa dele. Existem pessoas, irmão, que é notório aonde chega, Deus faz a diferença naquele lugar que a pessoa está, porque a pessoa é uma pessoa que faz a diferença.
É uma pessoa que é diferente. É uma pessoa que faz a diferença. Porque Deus está... Como é essa pessoa? Se eu fosse falar para você como é a pessoa, seria como José. A Bíblia diz que ele chegou no Egito como escravo, se transformou ali na casa de Potifar, governador da casa de Potifar. Saiu da casa de Potifar, foi para o presídio. No presídio se transformou governador ali dentro do presídio. Saiu do presídio, foi para a presença de Faraó, se transformou em governador de todo o Egito. Então tem pessoas que aonde chega faz a diferença. É a diferença. Existem pessoas que aonde chega a bênção de Deus vai chegando também. A vitória de Deus também vai chegando. As pessoas vão sendo alcançadas, vão sendo contagiadas pela presença, pela bênção de Deus. Ao ponto que o ímpio olhou para ele e disse assim: olha, tu vai tomar conta da minha casa, dos meus negócios, do campo, de toda a minha... Chegou ao ponto dele olhar e dizer assim: eu vejo que Deus é na tua vida e tu vai governar toda a minha casa. Pessoas ímpia que nem o Egito, que não sabia quem era Deus, reconheceu Deus na vida de José. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando está falando, eu não está falando de José, mas está falando de um homem a qual Deus está dizendo assim: essa pessoa é importante porque por meio dele Deus dá livramento aos assírios. Deus deu vitória aos assírios e ele se transformou num homem muito poderoso, valente de guerra. Porém, tinha uma deficiência. Porém, tinha algo que só Deus poderia fazer na vida dele. Às vezes tem pessoas, irmão, que busca em todos os lugares, buscam a alegria, buscam a paz, buscam algo que não vai encontrar em lugar nenhum a não ser na presença de Deus. Já vi pessoas que sorriam por fora, mas por dentro vazio. Já vi pessoas que sorriam para todo mundo, mas por dentro tinha uma tristeza, tinha uma angústia, tinha uma luta, tinha uma lacuna dentro da sua alma, dentro do seu espírito. Procurava na bebida, procurava em alguma coisa, procurava em algum lugar, procurava e preencher aquilo ali, mas não tinha como, porque só existe um que preenche. Somente Deus pode preencher o vazio da alma do ser humano. Só que Deus não é enganador. Deus, ele é real. Deus, ele é verdadeiro. Deus, ele é presente. Sabe por quê? Com Deus ele diz assim: no mundo tereis aflição. Deus, ele é real, verdadeiro. No mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se Deus vencer, ele vai nos dar força para vencer. Deus, ele é tão real que ele diz assim: tem um dia mau, fica firme, fica forte, porque tem um dia mau. Já o inimigo não, ele é enganador. Vai que tu vai se dar bem, não tem mais problema, tá? Envia para tudo quanto é lado com enganação. Mas o Deus não, Deus, ele é verdadeiro, ele é real. Tem luta, tem problema, a porta é estreita, mas porém vai te levar para o céu, vai te levar para a graça de Deus. No mundo não tem mais o que oferecer para ninguém. Não é possível que alguma pessoa ainda ache graça no mundo. O mundo está, a Rússia contra a Ucrânia em guerra, Israel contra a Palestina em guerra, há guerra, rumores de guerra, houve pandemia, peste, terremotos em vários lugares, falsos profetas, falsos messias, falsos mestres, já aconteceu. A gente está vendo a destruição humana, filho contra pai, pai contra filho. Nós temos visto a maldade do ser humano. Você acha que tem alguma coisa que presta no mundo? Tem lugar para nós no mundo? Ainda não tem. Por isso que do mundo o Senhor já nos tirou de lá. E quando eu falo do mundo, não é literalmente do mundo, porque nós vivemos no meio, nós andamos no meio, convive com pessoas, mas somos diferenciados. Procuramos andar em Cristo Jesus. As nossas práticas não é mais a mesma. Aleluia. Eu já dei tanto testemunho meu que os irmãos já sabem muito bem como é que era a minha vida.
né? Então, as práticas de antigamente não tem mais. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem eu era antes não é mais. Hoje é na presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Onde busca alegria? Onde eu busco alegria é na palavra de Deus e na oração com o Senhor. Alguém pensa assim, a minha alegria está na minha esposa, está na minha filha, está na minha casa. Ou como é que está no armário que está cheio de comida. Não, minha alegria está no Senhor. Fez os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o ser humano é falho e tem defeito, mas Deus é perfeito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então aqui Naamã, ele é um homem valoroso. Aonde ele chega, ele é temido. É um homem reconhecido por ser um homem de batalha. Às vezes eu não sei como é que você é reconhecido, ou como você é conhecido, aonde você chega, ou no lugar que você chega. Eu creio que como um servo ou uma serva de Deus, que teme e ama ao Senhor e anda no caminho do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Só que ele está saindo com as tropas das terras de Israel e encontrou uma menina. Encontrou essa menina sozinho. O que ele pega? Pega a menina e leva para a Síria. E faz da menina a sua escrava. E entrega a sua esposa e fala que ela vai ser escrava da sua esposa. A menina, como diz aqui na palavra, a menina das terras de Israel, foi levada cativo por Naamã para a Síria. Ela vai trabalhar na casa de Naamã. E ali dentro da casa, irmão, ela percebe algo. Percebe que o seu senhor é um homem valoroso, é um homem temido, é um homem respeitado. Porém, ele tem uma lepra. Porém, ele é leproso. Às vezes tem coisas que nas nossas vidas nós não queremos reconhecer, que nós não conseguimos sozinhos se libertar, que nós não conseguimos por nossa força, que nós não conseguimos por nós mesmos, e nós temos que ir para o joelho, para a oração, pedir ao Senhor, irmãos. Eu passei algum tempo da minha vida onde a pessoa que era meu amigo, que era professor meu, que era uma pessoa respeitada, quando eu vim para o pastoreio, eu ainda estava trabalhando de pedreiro, e eu reformei a sua casa, fiz tudo, e a pessoa não me pagou. Aquilo foi um choque para mim, porque se tratava de um mestre para mim. Ele era o meu mestre, aquele que me ensinava a palavra, e ainda era pastor também. E eu estava começando no pastoreio, numa dificuldade, uma luta. Toda a vida para mim nada foi fácil. Tudo foi com muita luta e muita dificuldade tem sido. Mas existia uma época que era muito pior. E aquele ali foi um choque. Quando eu fui falar com os meus supervisores, os meus pastores, eles falaram assim: coloquem em oração, deixa nas mãos de Deus. Eu falei assim: situação que eu estou passando aqui para deixar nas mãos de Deus. Mas o que eu ia fazer? Então eu fiquei um tempo, eu fiquei tão magoado, que quando nós era convocado para chamado para reunião de pastores, que ele vinha de um lado, que ele vinha desse lado, eu saía do outro lado para não encontrar com ele. E a raiva era grande. E eu falava assim, chegou ao ponto de eu pensar e dizer assim: meu Deus, como eu posso cear desse jeito? A Bíblia diz que se nós não perdoar o nosso irmão, nós também não seremos perdoados naquele grande dia. Só que eu pelejava para poder tirar aquilo de mim. Eu falava: eu não estou conseguindo, eu não tenho força. E eu conversando com a minha esposa, falei: minha esposa, me ajuda em oração. Eu vou orar para que Deus tire isso do meu coração, arranca do meu coração. Porque quem fez o mal foi ele, mas quem vai para o inferno é eu.
Porque tem situação, irmão, tem situação que o inimigo implanta algo porque ele não quer barrar aquele. Às vezes ele está de olho na pessoa que vai ficar magoada para ir para o inferno. E o que eu fiz? Eu tive que orar, eu acho que 1 ano ou 2 anos, para Deus tirar do meu coração. Até que chegou o ponto que eu consegui dar a paz do Senhor para ele. Eu chamei ele, ele veio pregar aqui na igreja, pregou na igreja. Quando saiu lá fora, ele conversando comigo, me chamou para fazer outra obra na igreja. Eu falei, dessa vez você não me pega mais não. Eu falei, dessa vez não. Eu falei, não, pode arrumar outro, que eu não vou não. Por que eu estou dando esse testemunho meu aqui, irmão? Existe às vezes pessoa dentro da igreja que está com a lepra, que está leproso. E se não tiver cuidado, vai parar no inferno. Existem coisas que não tem rodeio, não tem desculpa, não tem como a pessoa tirar, arrancar da Bíblia, não. Porque a palavra do Senhor vai dizer assim: se tu não perdoar, tu também não será perdoado. Isso aí é um mandamento, mano, não tem como tirar isso. Para quem, a Bíblia diz, quem crê e for batizado será salvo. Quem crê e não quiser batizar, irmão, não é um mandamento. Não tem como a pessoa não querer. Quem não participar do corpo, do sangue do Senhor, não tem parte no reino. Não é coisa que o pastor pode dar um jeito. Não é coisa que o irmão, o obreiro pode dar um jeito. Não, é Bíblia, tem que obedecer. Aqui nós não estamos para fazer a nossa vontade, estamos para fazer a vontade dele, mediante a palavra dele. Se fosse para fazer a nossa vontade, nem aqui nós estávamos. E por que muitas festas, bailes são lotados dentro e fora, e as igrejas não estão lotadas desse jeito? Porque aqui dentro tem regra. Tem que ter obediência. Quem não quer seguir, a porta está aberta. Porque aqui quem manda é o mestre. Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então essa menina foi levada cativa por Naamã, mas lá dentro da casa de Naamã, ela começou a falar para a sua senhora: quem dera meu Senhor estivesse em Israel com o profeta Eliseu, ele ia curar ele da sua lepra. Irmãos, essa mensagem aqui, como é um culto de missão, e aqui hoje, eu tenho até falado assim, era para ter colocado até uma mulher para pregar hoje, né? Que parece mais um culto de mulheres hoje, por conta dos varões que foram lá para o pastor Jesus. Às vezes a pessoa não tem coragem de falar do amor de Deus no trabalho, irmão. Não tem coragem de falar de Cristo. Porque às vezes, irmão, se houver falha ou defeito na pessoa, na hora que a pessoa for falar de Jesus, a pessoa diz: pai, tu, desse jeito, como é que tu vai falar de Jesus? Mas se você vê uma menina, ela começou a falar: quem dera meu Senhor estivesse em Israel, junto com o profeta Eliseu, ele o restauraria da sua lepra. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia. Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso, aleluia. Deus de poder e Deus de glórias. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é interessante? É que Naamã, quando ele chega em casa, sabe o que vai falar a esposa dele? Olha, a menina que é de Israel falou isso, isso e isso. E o interessante é que às vezes a pessoa pensa assim: se eu falar, alguém vai dar crédito? Não importa se alguém vai dar crédito, mas fala do amor de Deus. Fala da palavra de Deus. Só tem uma coisa que o demônio odeia, irmão, é quando alguém fala da palavra de Deus. Qualquer coisa, se a pessoa falar da vida do outro, falar da casa, falar de coisa, o demônio fica feliz. Mas quando fala da palavra de Deus, eles ficam revoltados. Você vê o seguinte:
Por que eles antigamente eles perseguiam os apóstolos e mataram os apóstolos? Tamanha era a raiva de Satanás contra aqueles que falavam da palavra de Deus. Todos aqueles que falam da palavra de Deus são apedrejados, são perseguidos, são caluniados, são maltratados, porque o inimigo, o foco de Satanás é sobre a vida de alguém que tem conhecimento da verdade, tem conhecimento da palavra. Por isso, nos últimos dias, poucas são as pessoas que querem se levantar como pastores. Porque uma coisa tem certeza: grande é os ataques e os levantes de Satanás contra aqueles que anunciam a palavra de Deus. Porque o inimigo tem fúria contra quem fala da palavra de Deus. Então, se a pessoa falar 99 palavras boas, a pessoa dá glória a Deus, mas se falar uma errada, ele é crucificado. Porque a ira do inimigo é contra quem fala contra a palavra. Só que Naamã deu crédito. Naamã deu crédito à palavra. O que ele pegou e foi lá, quando ele foi ter no outro dia, ele foi ter com o rei e falou assim, falou aquela menina que é da terra de Israel. Olha, a menina falou para a esposa de Naamã. Naamã, quando chegou em casa, a esposa falou para Naamã. Naamã foi lá e no outro dia falou com o rei. O rei escreveu uma carta dizendo: olha, eu estou enviando o meu servo Naamã, e logo assim que ele chegar, tu cura ele da lepra. E ele preparou, se eu não me engano aqui, 70 quilos de prata, de ouro, muda, desveste, fina, caríssima. Ele preparou presentes caríssimos, né? Ouro e prata e vestes caras. Quando a carta chega ao rei de Israel, o que o rei faz? Ele rasga a sua roupa. Por que ele rasga a roupa? Em sinal de desespero, em sinal de medo, em sinal já de derrota. Porque ele diz assim: ele está procurando um motivo para entrar em guerra comigo. Quem ele pensa que eu sou? Eu sou Deus para dar a vida? Eu sou Deus para tirar a vida de alguém? Eu sou Deus para curar alguém de sua lepra? Quem ele está pensando que eu sou? Ele está caçando um motivo para entrar em guerra comigo. Logo assim que o rei rasga a sua roupa, rasga as suas vestes e entra em desespero, Eliseu fica sabendo e manda um recado para ele: olha, rei, manda ele vir até mim, e tu saberás que há ainda profeta dentro de Israel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso, aleluia. Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso, aleluia. Glorificado, exaltado é o teu santo nome essa noite, Senhor. Nós te adoramos, aleluia. Glorificamos o teu santo nome aqui nesse santo lugar de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Ele manda Naamã ir para a casa de Eliseu. Daí chega na casa de Eliseu, Eliseu não sai para fora para receber ele. Eliseu manda apenas um mensageiro. Esse mensageiro vai até ele e diz assim: assim mandou dizer o meu senhor Eliseu: vai ao rio Jordão, mergulha 7 vezes, tu ficará purificado. Sabe o que Naamã ficou? Naamã ficou indignado. Naamã ficou revoltado. Às vezes, muitas das vezes, nós achamos que vai ser da forma que a gente pensa, vai ser da forma que a gente quer. Porque como é que Naamã pensava? Eu pensei que ele ia sair para fora, ia me receber, está escrito na palavra. Você pode ler essa passagem todinha. Eu pensei que ele ia sair para fora,
e invocar o seu Deus e passar a mão na lepra e ia ficar restaurado. Por que ele está mandando aí para o Jordão se o rio de Damasco, as águas são mais limpas? Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel. Nem os presentes que ele levou de ouro, de prata, de veste, Eliseu recebeu. Eliseu não quis. Para que ele não pudesse achar que ele poderia comprar pelo presente, que ele poderia pagar pela cura, que ele poderia comprar a cura. Mas Eliseu pega e fala, manda um mensageiro dizer para ele: vai no Rio Jordão, mergulha 7 vezes e tu ficarás purificado. Ele sai revoltado. Porque muitas das vezes, irmão, a gente estamos aqui na casa de Deus, eu falo assim: Deus, eu quero que tu faça desse jeito, faça desse jeito, seja assim, seja assado, seja dessa maneira. Mas às vezes a pessoa não quer obedecer nada, não quer seguir nada, não quer buscar em nada, se acha autoritário, se acha o maiorzão, o melhorzão. E na casa de Deus é diferente. A Bíblia diz que aquele que se humilhar, ele vos exaltará. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Você quer ver algo? Eu vou muito mais além. Já que nós estamos aqui no culto, vou mais além um pouquinho. Nós temos ainda uns minutinhos. Vou mais além. Por que Moisés não entrou na terra prometida? A Bíblia diz que não havia ninguém mais manso do que Moisés. Mas ele não entrou na terra prometida. Porque o Senhor falou para ele: Moisés, toca na rocha com o cajado. Qual foi a ordem de Deus? Toca na rocha com o cajado. Toca. O que ele fez? Ele bateu na rocha. E Deus falou: toca na rocha. Por causa daquela atitude arrogante dele, ele não entrou na terra prometida. Ele não prosperou naquela atitude, naquela situação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem coisa que é o trabalhar de Deus na nossa vida. Tem coisa que é o trabalhar de Deus no nosso coração. Tem coisa que a gente pensa assim: irmão, nós temos que começar a enxergar com os óculos do pastor. Não, com os óculos de Deus. Procurar a visão de Deus. Procurar falar como Deus falaria, procurar agir como Jesus agiria, procurar fazer como Ele fez, aleluia. Porque até o apóstolo Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus, aleluia. Você quer ver algo? Coloque. Às vezes nós queremos um milagre, mas temos que mergulhar 7 vezes. 7 vezes o mergulho. Muitas das vezes nós vamos querer, irmão, uma igreja que seja avivada, que tenha milagre, que tenha culto, tenha libertação. Mas muitas das vezes não vamos. Às vezes a pessoa quer isso, igual Naamã queria: eu quero assim, assim, assado. Mas às vezes a pessoa não quer tirar 7 dias de jejum, de oração, para a igreja ser avivada e ter um milagre. Aí falar, tem igrejas que é chamada as irmãs do coque, aquelas irmãzinhas do coque. Por que elas são batizadas com a irmã do coque? Porque quando as irmãzinhas abrem a boca, o fogo desce. A glória de Deus resplandece.
A presença de Deus resplandece. O que eu quero dizer com isso? Não é menosprezando a nossa igreja, mas eu quero dizer que muitas das vezes nós queremos algo, não estamos cumprindo algo. Não estamos buscando para que Deus faça algo no nosso ministério, na nossa igreja. Irmão. Eu me levanto na madrugada, oro pela igreja. Nós vemos aqui 3 vezes na semana buscar o Senhor aqui em consagração e jejum com as irmãs que oram aqui na consagração. Mas sabe o que eu vejo? Ainda é muito pouco, porque às vezes é 3, 4 pessoas para a quantidade de pessoas que nós temos. Eu não sei se você está jejuando e orando pela igreja, pelo ministério, pelos pastores, por cura, por milagre, eu não sei. Pode ser que está. E eu não vou dizer que não está. Queremos ver coisas acontecer novas dentro da igreja. O que eu quero dizer, muitas das vezes nós temos que mergulhar para Deus fazer aquilo que nós estamos pedindo que Ele faça dentro do altar da casa, o avivamento, a presença, o milagre de Deus sobre as nossas vidas. Porque o Senhor disse que curou 10 leprosos de uma vez. Um voltou para pelo menos agradecer. Pelo menos um voltou só para agradecer. A gente pensa assim, foi pouco só para agradecer, mas já foi muito. Jesus já se agradou só dele agradecer. Mas perguntou, não foram 10 que foram curados? Cadê os outros 9? Ele disse, Senhor, só eu voltei. Às vezes, irmão, a pessoa pede, Deus não dá um milagre, porque às vezes se der, nunca mais nem pisa dentro da igreja. Ou se fizer, a igrejinha já não é mais a igrejinha já não presta mais que a igrejinha. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Hoje é um culto de missão, mas eu quero colocar no nosso coração, irmão, assim como eu oro pela igreja, assim como eu oro pela sua vida, ore também pelo ministério, ore também pela obra. Peça a Deus para Deus fazer milagre no nosso meio. Clama ao Senhor para que Deus mude situações aqui dentro, para que Deus, não peça nem para assim, Deus usa o pastor, não, peça para Deus te usar mesmo para curar. Que você seja o canal da bênção de Deus, da glória de Deus, descer dentro da casa de Deus, dentro da presença de Deus, aleluia. Às vezes você está mais livre para buscar ao Senhor, você está mais despreocupada para buscar o Senhor, porque ninguém sabe um fardo que está sobre as costas de um pastor, de um líder. Ninguém conhece o peso ministerial, pastoral, o chamado, a responsabilidade, o compromisso e as preocupações que tem. Muitas das vezes o jugo que está sobre as suas costas está suave e está leve. Deus está te dando momento e oportunidade de você tirar uma campanha, uma consagração, um jejum, um propósito para com Ele, para que a igreja entre numa atmosfera maior da presença e da glória de Deus sobre este lugar, para que nós venhamos ver milagres acontecer no nosso meio, através de cada uma da igreja. Quando isso acontecer, irmão, não vai ser por causa do pastor, vai ser porque a igreja está orando por milagre, vai ser porque as irmãs colocaram o joelho no chão e começaram a fazer que nem essa menina de Naamã. Olha, tem um Deus todo poderoso que Ele faz milagre, Ele restaura da lepra, Ele liberta o oprimido, Ele liberta das drogas, Ele liberta da cachaça, Ele liberta das mãos do inimigo. O Deus todo poderoso, Ele ainda faz a obra. E nós vamos ver pessoas tendo firmeza dentro da obra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqui nessa passagem muito linda, que essa menina, essa mulher, não é nem uma mulher, é uma menina, uma jovem. Então aqui quando fala menina, é porque ela era muito jovem. Ela fez a diferença na casa de Naamã. Numa época que as mulheres nem citadas eram.
Em uma época que as mulheres nem citadas eram. A mulher, para entrar numa história como essa, principalmente uma menina escrava em outras terras estrangeiras, ela tinha que ter feito algo na história de alguém. Essa jovem, ela fez a diferença na casa de Naamã. Porque Naamã não queria, mas a Bíblia diz que pela multidão de conselho se ajunta a vitória para a guerra. Quando Naamã vai questionando acerca, olha, por que o profeta não saiu para fora? Por que ele não invocou o Deus dele, botou a mão na lepra e eu seria curado? Ou se não mandasse eu me banhar lá na farpas do rio Damasco, são as águas limpas, mais purificadoras, são mais lindas, mais belas, mais bonitas, as águas de Damasco. Aí o seu servo disse assim: meu pai, meu senhor, se o profeta tivesse te pedido uma grande coisa, por acaso o senhor não faria? Quanto mais apenas lava-te 7 vezes no Jordão e tu ficar purificado. Aqui entrou uma jovem e um rapaz sensato nessa história. Ele pega, aconselha Naamã. Ele chega até Naamã e diz assim: meu pai, por acaso o profeta tivesse pedido uma grande coisa, tu não faria, meu pai? Meu senhor. Aí Naamã dá ouvido ao conselho daquele homem. Ele vai até o rio Jordão. As águas não é tão limpas. As águas não é tão boa. As águas é turva. Mas o rio Jordão está dentro de Israel. A terra é santa. E o Deus Todo-Poderoso é dono de tudo. Quando ele entra, o primeiro mergulho, eu não sei se ele ainda estava com dúvida. Irmão, sabe quando você... sabe o que Deus está falando com você aqui essa noite? Às vezes você vai sem querer fazer, mas você vai por obediência. O primeiro mergulho, você diz assim: eu vou. Eu vou sem querer, mas eu vou. Eu vou. O segundo mergulho, ele já está pensando: e se eu ficar mesmo curado? Se Deus mudar mesmo a minha história? Terceiro mergulho, está faltando um pouco. Ou talvez o inimigo falou na sua mente: talvez tu não vai ficar curado. E é tudo uma farsa desse povo. Que tem vezes que o inimigo, irmão, coloca tudo ao contrário na mente da pessoa. A pessoa começa no primeiro dia, tem fé, tem alegria, tem tudo, tem conhecimento, olha a Bíblia e ora e tudo. Daqui a pouco o inimigo bagunça a mente da pessoa e começa a ver tudo ao contrário. Meu Deus do céu, e a pessoa começa a enxergar: o pastor não presta, a igreja não presta, nada mais presta. Está vendo? No terceiro mergulho, eu não sei se o inimigo estava falando na mente dele: talvez não vai dar certo. Está vendo? No quarto ele disse: vai dar certo. No quinto ele começou: rapaz, está chegando perto, eu vou ver se é verdade. Vou até o fim. No sexto, só falta um, agora eu vou ver. Ele não estava acreditando, não, irmão. Estou falando aqui sinceramente, ele não estava acreditando. O primeiro passo, às vezes o milagre da gente está na porta, mas a pessoa não acredita, não crê. Satanás coloca dúvida, coloca incerteza, diz: é muito grande o milagre, talvez não aconteça. Mas nessa igreja já aconteceu tantos milagres que a gente fica assim de boca aberta, né? Tantos milagres que já aconteceram, tanto testemunho que pessoas já deram aqui.
eu cheguei a ver pessoas que estavam desenganadas pelos médicos. Pessoa que estava apodrecido. Teve que fazer tratamento várias vezes para preencher com carne, tirando de outro lugar e colocando. Onde o médico disse, está desenganado, a pessoa está fedendo mal. E a gente viu as fotos, viu as feridas, viu tudo. E a pessoa veio para a casa de Deus e falou, Deus ouviu. Eu estava lá. E quando eu estava lá, pastor, eu vi as irmãs orando por mim. Eu vi a igreja orando por mim. Eu vi as pessoas orando por mim. Eu vi a oração da igreja. E o Senhor me trouxe de volta. A irmã de Lourdes, ela entrou num estado de apodrefação. E já estava, o médico disse que não tinha mais jeito para ela. E ela está aí hoje, lá no Piauí, cuidando da mãe dela. Aí, às vezes, a mãe está à beira de um milagre. Só falta um mergulho para me ser curado. Mas será se eu vou ser curado? Será se a minha bênção vai acontecer? Será se é nesse rio ou é no rio Damasco? Ali é a água mais limpa, mais bela, mais formosa. Oh, glória a Deus. Deus de poder e Deus de glória. Deus Todo-Poderoso, alabai que mandaraçu. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus fez lembrar de uma jovem que morava ali, na lojinha ali embaixo, quase aqui em frente da igreja. E nas terça-feira, quando eu vim para cá para dar o estudo, eu vinha de sandália. E eu vinha de sandália, orava ao Senhor, depois ministrava o estudo. E essa mulher passava em frente com outra mulher, e ela dizia assim, vamos para entrar aqui nessa igreja? E ela dizia, não, é igrejinha, o pastor está até de sandália. E várias vezes ela passou e a outra chamava e ela dizia, não, é igrejinha. E um certo dia nós estamos orando com a boca no pó, orando ao Senhor. Essa mulher entra, tinha uns bancos aqui, e ela se enfiou debaixo desse banco, e eu só vi a pessoa, e a poça de lágrimas, e essa mulher, meu Deus, já andei todas as igrejas do Itapuã e não senti o que eu senti dentro dessa igreja. E é porque eu queria entrar aqui dentro, e a minha colega dizia, não, é uma igrejinha. A mulher não saiu mais, enquanto ela não mudou para São Paulo. Até o dia que ela mudou para São Paulo, ela estava aqui. E de nunca mais eu vou esquecer dessa igrejinha. Esse homem está a um passo de ouvir o seu milagre, de receber o seu milagre. Mas eu não sei se ele estava pensando, eu vou receber, o rio de Damasco é melhor. E essa água é turva. Como está barrenta, suja, só falta um mergulho. Eu vou mergulhar. Ele mergulha. O servo está lá de fora dizendo, mergulha, mergulha. Tem sempre alguém dizendo, bora, vamos, vamos. Às vezes a pessoa diz assim, eu não quero mais ir. A pessoa, vamos, vamos, amigo. Vamos, amiga, vamos para a casa do Senhor, vamos. Tem sempre alguém que vai dizer assim, vamos, vamos. E tá alguém, o servo está lá, mergulha, mergulha, mergulha. Aí vai, ele mergulha. Quando ele mergulha, que ele sai, a Bíblia diz que a sua carne sai mais limpa do que a de um bebê, do que uma criança. Porque de uma criança. Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, aleluia. Glória, glória, glória a Deus. E a palavra do Senhor diz que ele volta para falar com Eliseu. Eliseu sai para fora e vai receber. Ele diz assim, meu Senhor, tu não quis nada dos presentes que eu trouxe para ti, mas o teu servo vai te pedir algo. Me dá uma carga dessa terra de Israel.
para me levar para a Síria. E ele diz: pode levar. Porque esse teu servo nunca mais vai oferecer sacrifício a Rimon. Só perdoa quando eu tiver que me inclinar e colocar a mão sobre o meu Senhor na casa de Rimon. Mas eu nunca mais adorarei outro Deus, a não ser o Deus de Israel, Todo-Poderoso. Porque em toda a terra não há Deus como o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Eu sei que tem pessoas que podem dar muito testemunho aqui de que Deus já fez na sua vida, que Deus já curou, que Deus já operou, que Deus já deu livramento, que Deus já abriu porta, que Deus já fez algo, que Deus já salvou alguém, que Deus já transformou a vida de alguém, mas ainda está faltando mais alguém. Mas Deus vai trabalhar de acordo com o mergulho que você der. Aleluia. Seja uma menina dentro da tua casa. Você pensa assim: eu estou colocando louvor, ninguém está dando crédito. Eu estou falando da palavra de Deus, ninguém está dando crédito. Vai falando com o inimigo, o inferno tem raiva de quem fala da palavra de Deus. A Bíblia diz: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Espírito Santo de Deus, aleluia, anuncia essa palavra. Leva essa palavra, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós ainda vamos fazer grandes trabalhos. Ore por essa igreja, ore por esse ministério. Deus tem algo já grande reservado para nós. Nós vamos ter grandes trabalhos de mulheres ainda. Vamos ver muitas mulheres fazendo grandes trabalhos na presença do Senhor, clamando ao Senhor. Nós ainda vamos ver exército de mulheres convocando outras mulheres. Vamos ver avivamento, vamos ver milagre, vamos ver muitas servas de Deus fazendo grandes obras dentro dessa cidade do Itapuã. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus está nos entregando coisas grandes na nossa vida, aleluia. E vai ter grandes projetos para as mulheres. Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse ano Deus já começou a fazer coisas grandes no nosso meio esse ano. Esse ano Deus já começou a fazer coisas grandes no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Seja uma menina dentro de Israel. Israel significa que você é de Deus. Você é um Israel de Deus. Você é a noiva do Cordeiro. Você é a menina dos olhos do Senhor. Eu não vou dizer a menina dos olhos do Senhor, porque a menina dos olhos do Senhor, a gente sabe que é Israel. Mas a igreja, ela é a noiva do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Você é a noiva do Cordeiro Santo de Deus, aleluia. Eu quero orar pela sua vida essa noite. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Quantas vezes, mano, o Espírito Santo de Deus está me lembrando aqui, quantas vezes você convidou alguém para vir à casa de Deus e aquela pessoa recebeu da parte do Senhor, aquela pessoa chorou da presença do Senhor. Não cesse de falar de Deus. Não pare de convidar alguém para vir à casa de Deus. Aleluia. Esse é o nosso dever como servo de Deus. No seu trabalho, não deixe as pessoas ficar sem saber que você é cristão, não. Fala de Deus para as pessoas. Glorifica o nome do Senhor lá dentro. Se for amigo, chama encarregado para fazer uma oração, deixar uma palavra ali no meio do seu trabalho. Se for uma pessoa amigo, convida para vir à casa de Deus. Senão aquela pessoa vai dizer assim: era meu amigo, nunca me convidou para vir à casa de Deus. Espírito Santo de Deus,